Estudo Bíblico Marcos 6, verso 1. Se este trecho relata a mesma rejeição relatada em Lucas 4, 16 a 30, de qual conclusão não há certeza, Marcos acrescenta um detalhe omitido por Mateus e Lucas, isto é, a presença dos seus discípulos. No seu treinamento, aprendem a assumir a mesma atitude de Jesus frente às incompreensões da parte do seu povo, ao qual o Mestre enfrentou na sua própria terra. Capítulo 13, verso 13. Verso 2. Sábado. Ainda que fosse o Senhor do sábado, capítulo 2, verso 28, Jesus observa semanalmente o culto sabático. Capítulo 1, verso 21, 3, verso 1, Lucas 4, versos 16 a 30. Se maravilhavam. Ver capítulo 1, 22, 7, 37, 10, 26 e 11, 18. Era costume nas sinagogas convidar qualquer rabino visitante para a apresentação de uma mensagem. Jesus era um mestre bem conhecido. Verso 3. Carpinteiro. Ainda que a palavra do original possa também estender seu sentido a artesão, escultor, metal ou pedra, é muito mais provável que Cristo era carpinteiro ou marceneiro. Mateus 13, 55. Justino Mártir disse que em seu tempo, 160 d.C., procuravam-se artigos de madeiras feitos por Jesus. Tiago 14, 58, 15, 29, Mateus 7, 24, 16, 18, 21, 33, Lucas 12, 18, 17, 28, Atos 12, 17, 15, 13, 21, 18 e Tiago 1, verso 1. A observação concernente ao trabalho manual provavelmente não é depreciativa como tal, pois esperava-se que todos os rabis tivessem uma ocupação. Paulo fora educado como um rabi e fazia tendas ou toldos. Atos 18, 3, 22, 3, 26, 5, Filipenses 3, versos 5 e 6. A acusação é que Jesus, que ensina sabedoria no verso 2, é um operário comum, sem credenciais religiosas ou acadêmicas, etc. Verso 4. Profeta. Atos 3, 22. Jesus incluía nas profecias a seu respeito a do profeta de Deuteronômio 18, 15, versos 15 e 18, que claramente nos ajuda na formação do conceito do Messias. Verso 7. 2 a 2. 6 grupos de discípulos espalharam-se por todos os cantos da Galileia. Autoridade, do grego exousia. A fonte original de toda autoridade vem do Deus Pai. O Filho recebeu-a em virtude de sua submissão até a morte. João 17, 2. E a compartilha com seus seguidores. João 20, versos 21 a 23, Lucas 9, verso 1. O princípio bíblico de que o testemunho deveria ser firmado por pelo menos 2 testemunhas foi também aplicado na atividade missionária da igreja primitiva nos ministérios de Pedro e João, Atos 3:1, 4:1, de Paulo e Barnabé, Atos 13:2, e de Paulo e Silas, Atos 15:40. Números 35:30, Deuteronômio 17:6, 19:15, Mateus 18:16, João 8:17, 2 Coríntios 13:1, 1 Timóteo 5:19, Hebreus 10:28. Versos 8 e 9. Nada levassem. De maneira contrária dos mestres itinerantes que ganhavam bem mercadejando uma mensagem humana, 2 Coríntios 2:17, os discípulos deviam depender inteiramente da fé em seu Senhor, que por meio dos ouvintes providenciaria o pão de cada dia. 1 Coríntios 9, versos 7 a 11, Gálatas 6, 6, Mateus 10, 10. Todos notariam a urgência da mensagem,
a mesma que Jesus apregoava, capítulo 1, verso 15, levando mais homens a decidir favoravelmente. Alforge, a sacola dos mendigos. Verso 10. Permanecei. Lucas 9, versos 3 e 4. As equipes missionárias não deviam insultar quem as hospedava, mudando para acomodações melhores. Verso 11. Sacudi o pó. Lucas 9, verso 5. O pó dos pés dos gentios pagãos era alvo de repugnância por parte do judeu. Recusar a mensagem de Jesus rebaixou os incrédulos ao nível dos pagãos, mesmo que fossem judeus. Ainda hoje, isso é um fato que continua a acontecer. Verso 13. Ungindo-os com óleo, não simplesmente porque o óleo tinha qualidade curativa, Isaías 1,6, mas também como sinal de dependência total no Senhor, Tiago 5,13. Cristo não usava óleo em suas curas. Verso 14. O nome de Jesus, isto é, a fama de Jesus. Forças miraculosas. João Batista aparentemente não operou milagres durante sua vida. João 10,41. Mas se fosse levantado dos mortos, qualquer milagre estaria ao seu alcance. Mateus 12, 39 e 40. Verso 15. Profeta. Notável é observar-se que Jesus não é chamado claramente de Messias. Isto porque não cumpria todos os sinais do Messias, que a mentalidade popular havia imaginado e estava aguardando. Verso 17. Herodias, neta de Herodes, o Grande, e Mariamne, sobrinha de Herodes. Cárcere, Mateus 14, 3. Encontrava-se em Maquero, no Mar Morto. Verso 18. Mulher de teu irmão. Enquanto o irmão de Herodes vivia, esse último não podia se casar com sua cunhada, ainda que divorciada do marido, visto que pela lei isso também é considerado adultério. Levítico 18, verso 16 e 20, verso 21. Verso 20. Boamente. Herodes deu ouvidos à mensagem de João, mas não se arrependeu. Atos 26, 28. O encarceramento de João foi decretado por Herodes para emudecer a crítica contra sua pessoa. Verso 21. Dignatários. Esse termo também pode ser traduzido como senhores ou importantes. Eram homens que ocupavam elevados cargos civis sob Herodes. Oficiais militares, oficiais de alta patente, em grego, quiliarcas, cada um tendo sob seu comando 1.000 homens. Principais da Galileia, os principais líderes sociais da região. Versos 22 a 25. Joséfo informa-nos que a filha de Herodias era Salomé, fruto de seu primeiro casamento. Salomé, agindo de modo contrário a todo bom costume, não deveria estar na presença de homens embriagados, dançou de modo provocante e degradante. Herodes, parcialmente embriagado, ofereceu-lhe a metade do seu reino, verso 23, que ele nem podia dar, era vassalo de Roma. Verso 31. À parte, estar sozinhos com Jesus, que então os instruía no ministério do reino, capítulo 4, versos 10 e 11, era parte da preparação deles para o futuro ministério. Capítulo 4, verso 34, 9, verso 2 e 28, 13, verso 3 e João 16, verso 29. Verso 34. E compadeceu-se deles. Jesus faz aquilo que Deus prometeu fazer em Ezequiel 34, versos 11 e 14. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, apacentá-las-ei de bons pastos. Jesus age como pastor do povo de Deus do mesmo modo que Moisés. Números 27, versos 15 a 17, Salmo 77, 20. Como Davi, Salmo 78, versos 70 a 72.
E como Deus mesmo, Salmo 23:1, 74:1, 78, 52, 53, 81 e Ezequiel 34:15. Ovelhas que não têm pastor. O antigo Israel abandonado pelos líderes infiéis era também descrito desse modo. Jeremias 50:6, Ezequiel 34, de 1 a 10. Nota homilética, verso 34, ovelhas sem pastor, Salmo 23, versos 1 e 2. Primeiro, faltam-lhes o alimento e a água da vida, João 6,35. Segundo, falta-lhes a direção para o aprisco eterno, João 10,16. Terceiro, falta-lhes a proteção contra o inimigo, João 10:28. Verso 35. Deserto. Não no sentido de lugar onde só há areia, mas de um lugar solitário, verso 32, ao nordeste do lago da Galileia. Verso 37. Dai-lhes vós mesmos de comer. A ênfase foi colocada sobre o sujeito vós. 200 denários. Em Mateus 22, um denário paga o salário de um empregado na vinha por um dia. Verso 39. Em grupos. No original, há a sugestão de uma cena de festa ou comunhão de mesa ou reunião de hóspedes. Por trás do grego, havia um termo técnico aramaico usado para dar nome à festa familiar da Páscoa. A formação dos grupos também facilitaria a distribuição dos pães. Relva verde. Era a primavera, a época da Páscoa. João 6,4, quando chovia na Palestina. Verso 41. Os abençoou. A antiga bênção judaica pelo pão era: louvado sejas tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do mundo que tiras pão da terra. Levítico 19:24. Pães e peixes aparecem na arte primitiva, nas catacumbas de Roma, para apresentar a ceia do Senhor. Verso 42. Todos comeram e se fartaram. Essa história da multiplicação de pães e peixes recorda a provisão miraculosa do maná no deserto, sob Moisés, Êxodo 16, 1 a 36, especialmente verso 16. Jesus é o novo Moisés trazendo o novo concerto. Verso 43. 12 cestos cheios. Os cestos eram pequenos recipientes de vime, como aqueles que os judeus usavam para carregar comida. Verso 45. Compeliu, provavelmente para que os discípulos não fossem contaminados pelo zelo muito comum na época de forçar Jesus a ser rei. João 6,15. Verso 46. Tendo-os despedido. Refere-se à multidão e não aos discípulos. Mateus 14:23. Subiu ao monte. Todo o lado oriental do Mar da Galileia é montanhoso, com rampas íngremes que levam a um platô. O topo de uma dessas rampas era um bom lugar para orar, longe da multidão. João 6,15. Verso 48. Quarta vigília. Uma vez que os romanos dividiam a noite em 4 períodos, a quarta vigília seria das 3 da madrugada até a aurora. Verso 50. Tem de bom ânimo. Em todas as 7 vezes que este verbo, o grego tarsei, aparece no Novo Testamento no modo imperativo, menos uma, Marcos 10:49, Jesus é quem fala. Nota homilética. Tende bom ânimo. Por quê? Primeiro, Jesus mandou-os passar adiante, verso 45. 2. Ele intercede, verso 46, 1 João 2:1. 3. Ele vê nossa dificuldade, verso 48, Hebreus 4:15. 4. Ele se aproxima e fala, verso 50. 5. Ele fica ao nosso lado e vence o problema, versos 51 e 2 Coríntios 2:14. Verso 52. O seu coração estava endurecido. Os discípulos não perceberam o significado da multiplicação. Aquele que pode criar pão pode acalmar a tempestade.
Como os israelitas no deserto, beneficiados por numerosos milagres, ainda assim rebelaram-se porque não creram. Verso 53, Genezaré, a planície fértil ao sudoeste de Cafarnaum. Verso 55, traziam os enfermos. Marcos fornece um vislumbre do tipo de cenário que deve ter aparecido muitas vezes quando Jesus entrava numa localidade. As pessoas correndo em busca dos seus parentes doentes antes que Cristo saísse da vizinhança. Verso 56. Rogando-lhe. Os repetidos pedidos de pessoa após pessoa foram descritos por esse verbo. É a segunda referência em Marcos de curas efetuadas pelo tocar nas roupas de Cristo. Capítulo 5, versos 27 a 29.